coração, e serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos. Isto é simplesmente maravilhoso. Saber que nós temos a presença real deste Deus disponível para nós. A presença, o trono da graça, onde há socorro, onde há alegria, onde há recompensa, onde Ele se torna o galardoador, onde essa presença é consoladora, reanimadora, revigora, fortalece. Por isso Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. E quando nós sabemos que os pensamentos de Deus são bons, os pensamentos de Deus são de paz, louvado seja o Senhor. Talvez você não tenha tido um bom pai quando criança, talvez você não tenha tido um pai, e talvez você tenha dificuldade em imaginar Deus devido a essa deficiência. Mas eu quero encorajar você, que em Cristo Jesus você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, as coisas antigas ficaram lá atrás. Fecha a porta desse passado que te atormenta, fecha a porta desse passado que te perturba, que rouba o teu sono. Esquece, deixa para trás. Está lá na cruz do Calvário e receba tempos de paz e de refrigério na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pois bem, às sextas-feiras nós estamos seguindo uma jornada maravilhosa pelo mover da oração em toda a Bíblia Sagrada, onde houver apóstolo, profeta, igreja, cristão, pessoas orando a Deus, Deus respondendo orações, nós estaremos lá estudando, aprendendo, porque queremos que o nosso ministério esteja estruturado sobre uma das pernas, é a oração, a palavra, a oração e também o louvor. Então, vamos lançar fundamentos a isso, para que tenhamos um ministério de oração. Famílias que orem, pessoas que apresentem diante de Deus as suas vidas, as suas súplicas com ações de graças, e perceberão o quanto suas vidas hão de mudar. Nossa pastora amada estava hoje compartilhando um vídeo de um neurocientista dizendo que os médicos já sabem há muito tempo que a oração causa um efeito benéfico, mas muito benéfico na pessoa em relação àqueles que não oram. E a dúvida dos médicos era se esse efeito benéfico da oração era devido a algum tipo de pensamento positivo que afetasse uma área do cérebro, algum tipo de the secret, aquele segredo que você atrai coisas boas, como essas teorias fajutas aí do mundo, enfim. E, no entanto, as pesquisas científicas avançaram e foi colocado pessoas num CTI onde recebiam orações sem que tivessem ciência disso. Ou seja, pessoas às vezes entubadas, em coma induzido, nem sabem que estão vivas. Pessoas que não têm consciência nenhuma que outras pessoas estão orando por ela, e o efeito é o mesmo. Louvado seja o Senhor. Quando pessoas oram por pessoas, há um grande milagre de Deus ocorrendo, há um poder sobrenatural do Senhor ocorrendo. Então, esse é meu desejo, essa é a minha oração, que nossa igreja seja uma igreja de oração, uma igreja de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Daqui a pouco vamos orar. Nossa lista de oração, sempre extensa, está aqui, dividida em 2 folhas, e nós temos 2 casos especiais nesta noite. Um desde semana passada, na verdade, o irmão José Cardoso,
para que todo tipo de problema de saúde caia por terra. Já temos 2 semanas sem ver o irmão na igreja, estamos sentindo aí sua ausência, sua falta, em nome de Jesus. Irmão Kleber também, irmão Marcos Kleber, nesse domingo não veio à igreja, porque estava hospitalizado, foi medicado e liberado, graças a Deus está melhor. Vamos orar também pela plena saúde do nosso amado irmão Marcos Kleber. E nós temos um caso que inspira muita oração e cuidados, que é o caso da irmã Michele da Silva Tomás. Ela foi descoberta com câncer, e ela vai abrir o lugar do tumor, há risco de perder uma das visões, e essa operação será na terça ou quarta-feira que vem. Ela já está internada, os médicos fecharam aqui o nariz, porque estava sangrando, havendo muito incômodo, e a sua mãezinha, irmã Ildinha, pede oração para que até o dia da operação ela possa ter noites de sono boas, ter boas noites de sono, ela possa dormir, descansar tranquila, com a graça de Deus e o conforto do Espírito Santo. Que a irmã Michele possa deitar e dormir tranquila, com o conforto do Espírito Santo, sem todo esse incômodo, em nome de Jesus, tá bem? Então já vamos clamar, vamos buscar, pedir e bater. Hoje, agora, nesse momento, a oração sacerdotal de Jesus, introdução, parte 2. Semana que vem já entramos no corpo da oração, propriamente dito. Teremos aí pelo menos mais 4 semanas estudando a oração sacerdotal de Jesus, ok? Além de hoje, pelo menos mais 4 semanas, em nome de Jesus. Estamos prosseguindo, estamos seguindo o conselho do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque viver consiste em conhecer a Deus. Então vamos lá, amados. Estou desafiando você, estou desafiando. Vamos buscar conhecimento de Deus, vamos nos aprofundar na palavra, vamos seguir esse caminho juntos e vamos ver Deus honrar o seu povo, em nome de Jesus. João 17, versículo 1 diz a palavra do Senhor: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu vos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Louvado seja o Senhor. Pai, que esta palavra abençoe ricamente o coração dos teus filhos amados, que ela possa vir ao encontro destas vidas, sentimentos, emoções, almas, corações, e preencher com poder e glória. Que essas vidas renasçam, Pai, renasçam de forma tremenda, e que passem a viver em novidade de vida, em novidade de espírito, com muita alegria e fervor de espírito, em Cristo Jesus. Queremos aprender, ó Pai, sobre a tua oração, a oração sacerdotal, aquela maravilhosa oração que fizeste quando aqui estavas em carne, Deus Filho orando a Deus Pai. Queremos aprender, queremos conhecer, queremos mergulhar nas profundezas da tua sabedoria. É a nossa oração, em nome de Jesus. O povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Povo amado, santos de Deus, o nosso Senhor Jesus
no contexto da oração sacerdotal, pregou um sermão aos seus discípulos falando sobre o Pai. O assunto era o Pai, a pessoa do Pai, o acesso que os discípulos têm ao Pai. E depois de falar ao Pai, agora Jesus fala ao Pai sobre os discípulos. Então ele estabelece uma relação entre Deus Pai, Deus Filho e a Igreja, Espírito Santo e a Igreja, para que nós sejamos um. Jesus ora isso, que eles sejam um, ó Pai, assim como nós o somos, estejam em nós e nós neles. Ou seja, em primeiro lugar, antes de tudo, amado, nós somos o corpo de Cristo, Ele é a nossa cabeça. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos acesso a este Deus e Pai, nós temos acesso à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante aprender que aquele que fala para os discípulos sobre Deus, deve falar a Deus sobre os discípulos. Essa é a questão prática que Jesus está mostrando. Primeiro ele prega aos discípulos sobre o Pai, depois ele vai ao Pai falar sobre os discípulos, ou seja, quem fala às pessoas sobre Deus, deve falar a Deus sobre as pessoas. Quem exerce o ministério de um profeta, pregador da palavra, que anuncia Deus aos homens, deve exercer o ministério de sacerdote, que apresenta as pessoas para Deus, que exerce a oração. Isto é de absoluta importância para a saúde espiritual e a vida da igreja. Nesta oração, Jesus faz 3 súplicas distintas. Primeiro, ele orou por si mesmo, dizendo ao Pai que havia concluído a obra aqui na terra. Vai dos versículos de 1 a 5. Lembrando a igreja, que agora eu lembro, que Jesus vivia em oração. Ou seja, cada passo da vida que Jesus dava era dado em oração. Assim nós, cada passo que dermos, deve ser em espírito de oração. Jesus está orando: Pai, está aqui a obra que me conferiste. Você se lembra que Jesus se retirava para orar diversas vezes, ele estava em oração, e sempre: Pai, seja feita a tua vontade, Pai, está aqui, Pai, Pai, Pai. Ou seja, e agora, não sendo diferente, já na conclusão, chegando ao epílogo do ministério, ao fim da obra, ele diz: Pai, está aqui a obra. Ou seja, nós não saímos fazendo as coisas de acordo com a nossa cabeça, do jeito que a gente quer, bem entende, e depois que a coisa começa a dar errado, a degringolar, a gente vai lá e recorre a Deus: ó Senhor, misericórdia. Não, as coisas não devem ser assim. Apresenta diariamente a tua vida, a tua oração a Deus. Depois Jesus orou pelos discípulos, pedindo ao Pai que os guardasse e os santificasse. Aqui nós vemos o valor da intercessão. Amado, quando você está intercedendo por alguém, quando você está pedindo por alguém, os céus estão se movendo. Coisas grandes que os nossos olhos humanos não enxergam estão acontecendo. Veja, por exemplo, em Jó 42, a palavra diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Oh, louvado seja Deus! Diz que esse homem estava intercedendo pelos seus amigos. Enquanto ele intercedia pelos amigos, Deus mudou a sorte dele. Deus operou um milagre na vida dele. Então, amado, é uma relação de bênção para todo lado. Quando você ora a Deus, você ganha. Quando você intercede a Deus, o mover de Deus está ocorrendo. Então Jesus, quando ora pelos discípulos, ele mostra claramente o valor da intercessão. Amado, um marido que ore pela esposa, uma esposa
que interceda pelo marido logo nas primeiras horas da manhã, dificilmente vão levantar da cama e brigar. Você imagina lá: Pai, abençoa minha esposa, Pai, eu oro por ela é uma bênção, Senhor, na minha vida, amém. Aí olha para ela: você onde você vai? Você sabe, isso não existe, isso é uma incongruência, entende? Então, ore, interceda. Aí está o valor da intercessão. Jesus mostra, ele mostra a importância, que o pedido é sobre guardar e santificar, a intercessão de Jesus é sobre guardar e santificar. Ele mostra sobre a importância de guardar o coração para viver em santificação. Eu lembro das palavras do sábio Salomão quando disse: sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E o jornalista perguntou: é desse mundo ou é de outro mundo? E ele respondeu: olha, é de outro mundo, é desse mundo também. Então, sabe, ele está claramente dizendo o pacto que ele fez com Satanás. Esta é a realidade do mundo. Esta é a vida daqueles que jazem no maligno, aqueles que estão no mundo. Só Jesus pode libertar esta alma. Só Jesus pode tirá-la das mãos de Satanás. Amado, não abra o seu coração, suas fontes de vida para as coisas do mundo. Um abismo chama outro abismo. Depois Jesus ora pela igreja, para que a igreja fosse, ou seja, unida, para que através da união da igreja, a glória do Senhor se manifeste e nós vejamos vida no corpo. Amados, só há vida no corpo quando o corpo está unido. Não adianta você pegar o coração, botar aqui na mesa, o fígado lá na China, colocar os rins lá no banheiro, colocar o pâncreas lá no porão, e colocar o pulmão lá no sótão para pegar um arzinho. Amado, não adianta, não vai ter vida. O corpo precisa estar unido para trabalhar junto e assim dar vida ao corpo. Esta era a oração de Jesus. Então, tendo aberto o leque em pequenas pinceladas sobre a oração, lembramos que nós estamos no Santo dos Santos do Evangelho de João. Santo dos Santos era o lugar mais santo do tabernáculo, mais santo do templo de Salomão. Era o lugar da habitação de Deus. No Evangelho de João, capítulo 17, este lugar é o Santo dos Santos. Por quê? Porque nós temos o privilégio de ouvir o Deus Filho orando ao Deus Pai, de auscultar os mais profundos desejos do Filho de Deus antes dele caminhar para a cruz, e assim aprender com o Mestre, e assim absorver dele a sua sabedoria. Amados, quantos antes de momentos decisivos, momentos importantes, ou antes de uma cirurgia, antes de um exame médico, alguma questão natural da vida, um trabalho, uma entrevista de emprego, normalmente as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Normalmente as pessoas estão roendo as unhas, descabeladas, cheias de ansiolíticos, Lexotan, Rivotril. Amado, Jesus está orando pela obra, pela evangelização, pela salvação, pela segurança da igreja, pela evangelização, por aqueles que haveriam de crer por intermédio da palavra. Jesus está glorificando a Deus. Louvado seja o Senhor.
Amados, que você viva cada dia da tua vida glorificando a Deus, no esconderijo do Altíssimo, na segurança do Pai, com a certeza da salvação, uma vida equilibrada, uma vida, tranquila em Cristo Jesus, uma vida de oração, é uma vida segura, uma vida de oração, é uma vida de equilíbrio, uma vida de oração, é uma vida de paz. Quem tem uma vida de oração, amado, nos momentos difíceis, já sabe como orar, já se coloca diante de Deus em oração, em petições, em súplicas, está pronto para o amadurecimento. Veja quanta coisa nós podemos absorver da atitude, da postura, das palavras do Mestre. Então, a oração sacerdotal reflete a vitória que Jesus já havia reivindicado. Se você for no capítulo anterior, versículo 33, um versículo antes dele começar a orar, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Venci o mundo. E depois Jesus já começa na oração falando: eu consumei a obra que me deste a fazer. Ou seja, esta oração reflete a vitória que ele já havia reivindicado. Uma vitória que no campo da história, no campo físico humano da história, ainda seria vencida. Mas na esfera da fé, na esfera espiritual, essa vitória já havia sido alcançada. Ah, amado, quando falamos disso, eu só posso me lembrar de uma pessoa, que é o nosso irmão Abraão, nosso pai na fé também, Abraão, nosso irmão em Cristo. Olha lá, Romanos 4,17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amado, Jesus, quando orou, ele orou sobre uma vitória que ele já estava reivindicando. No campo físico ainda não havia acontecido, Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, mas ele já estava declarando: eu já venci o mundo, vocês devem ter paz em mim, eu já venci o mundo. Ou seja, ele já estava chamando a existência, amado, aquilo que ainda não existia, tratando as coisas que não são como se já fossem. E assim fez Abraão, chamou a existência. E diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para me ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, amado, o espírito da oração, amado. A pessoa já entra na oração chamando a existência, já entra na oração sabendo que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, já entra na oração com o espírito da vitória, já entra na oração sabendo que tem a paz de Deus na sua vida. Jesus disse: essas coisas eu vos digo para que vocês tenham paz em mim. E Jesus estava orando com paz, Jesus estava orando com segurança, Jesus estava orando com fé. Então, amados, esse é o contexto da oração, o contexto imediato da oração. Jesus estava no prelúdio do seu sofrimento, mergulhado em sombras daquela noite fatídica, quando seria preso, condenado à morte. Mas nós vemos dele um exemplo prático, daquela oração de Davi. Você lembra quando Davi orou? Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ó Deus, não temerei mal algum. Jesus é o exemplo dessa oração.
Jesus aqui está andando pelo vale da sombra da morte. Jesus está mergulhado na sombra daquela noite fatídica em que seria preso, condenado, julgado, morto, posto numa cruz. Mas ele não temia, ele estava em paz, ele estava seguro. Ele diz: eu consumei a obra, eu glorifiquei o teu nome. Então Cristo sempre viu a cruz como uma maneira de glorificar a Deus. Cristo viu, naquele contexto imediato de sombra, de prisão, de condenação, de julgamento, de açoite, de espancamento, de cruz, de via crucis, da morte, do túmulo, ele viu naquilo tudo uma maneira de glorificar a Deus. Paulo, em Gálatas 6,14, ele diz: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Paulo também se gloriava na cruz de Cristo. Paulo não disse que a cruz era símbolo de maldição, como alguns dizem por aí equivocadamente. A cruz vazia é o símbolo onde Cristo pagou os nossos pecados, onde ele se fez maldito por nós. Mas se não houvesse cruz, nós não seríamos abençoados. Então não é sinal de maldição para nós, é sinal de bênção em Cristo Jesus, porque foi por amor que ele morreu por nós, para que as bênçãos de Abraão nos alcançassem. Então, quando eu olho para a cruz, para uma vida cristã, uma vida que segue as pegadas de Jesus, eu vejo uma oportunidade de glorificar a Deus. Como Paulo disse: tenho experiência em todas as circunstâncias, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o Senhor. E a ênfase da oração, Jesus concentra a oração no eterno propósito do Pai na vida dos seus discípulos, na sua relação com eles. As petições de Jesus na oração, foco, são por bênçãos espirituais, que os discípulos fossem guardados do mal, separados do mundo, qualificados para a missão, levados a salvos para o céu. Amados, a prosperidade da alma é a melhor prosperidade. Então você veja, primeiro, no contexto imediato, mesmo em dia de som, em noite de sombra, problemas e terror, Cristo estava vendo o momento oportuno para glorificar a Deus. Mas não apenas de uma forma intelectual, dizendo: eu sei que eu tenho que glorificar a Deus, mas eu estou aqui todo perturbado. Não, amado. A vida de Cristo era tão espiritual, tão sólida na palavra, tão tremenda, que ele superou aquilo e ele disse: a minha paz vos dou. Ele disse: eu lhe digo isso para que vocês tenham bom ânimo, para que vocês tenham paz. Ele de fato estava vivendo aquilo ali. E dentro desse contexto, ele coloca os discípulos dizendo: as bênçãos espirituais são melhores na tua vida. Que vocês sejam guardados do mal, que vocês sejam livres do mundo, que vocês sejam santificados, qualificados para a obra, que vocês vivam com uma alma próspera. Esta era a oração, esta era a petição. Amados, dias difíceis todos nós vamos enfrentar, ou estamos enfrentando, e já enfrentamos muitos problemas de toda a natureza, de todas as matizes, de todos os lugares, circunstâncias difíceis. Enquanto aqui estivermos, haverão lágrimas, mas também, amado, há alegria, porque a alegria vem pela manhã, mas também há a paz que excede todo entendimento, mas também há a glória de Deus sobre as nossas vidas, derramada, chuva de bênçãos sobre nós. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então, família na fé, Jesus deixa muito claro nesta oração o seu desejo de que a mensagem da salvação fosse anunciada por seus discípulos para que o mundo creia nele. Está lá no capítulo 17, versículo 21, ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Seja o anúncio da mensagem de salvação, a melhor notícia de todos os tempos,
Jesus estava colocando isso no centro da oração. E além de anunciar, nós também vamos orar pelas pessoas, cobrindo-as de intercessão, como Jesus fez. Amado, ao mesmo tempo que nós estamos anunciando esse Evangelho, como estamos fazendo agora, pregando a palavra do Senhor para a salvação de almas, de vidas, nós também estamos orando pela vida delas. Ou seja, pregação e oração sempre andaram lado a lado no ministério de Jesus. Primeiro ele prega sobre o Pai, depois ele fala ao Pai sobre os discípulos, ou seja, ele prega e ele ora. Agora na oração ele fala da pregação. Você entende, amado? Então pregação e oração andam juntas. E nós precisamos, ao mesmo tempo que pregamos a palavra, precisamos orar pela vida das pessoas, pela unidade da igreja, para que o mundo conheça Jesus Cristo e o receba como Salvador. E assim, amados, o Filho de Deus, na sua oração, diz que concluiu a obra e glorificou ao Pai. Quando nós, que somos discípulos de Jesus, entendemos o coração de Jesus, cada um de nós dará continuidade a esta obra cristã. Jesus consumou uma obra de salvação na cruz. Nada mais podemos fazer para gerar salvação. A salvação já foi feita. Nós não produzimos salvação. Eu não posso me salvar, mas eu posso pregar a palavra daquele que salva. E quando eu prego a palavra daquele que salva, a salvação manifesta-se na vida daquele que crê. Ou seja, nós damos continuidade à obra de salvação. Portanto, ovelhinha amada, não perca tempo. Seja hoje o dia, seja esta hora, você assumir um compromisso com Jesus, você dar a sua vida para Jesus, você se colocar diante de Jesus em oração, guardado do mal, santificado o seu coração, as fontes da sua vida pela palavra de Deus. E assim, esse Evangelho transforme a tua vida, transforme teus pensamentos, transforme teu coração, transforme tuas relações, transforme tua vida, e você possa ser um com Cristo, com a igreja, e juntos pregarmos a palavra com a vida transformada e com as palavras de Deus em nossos corações. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja. São 8h03 na cidade do Rio de Janeiro. Depois de meditarmos na palavra, a reflexão sobre a oração sacerdotal de Jesus, vendo Jesus orar na prática, colocar a vida dos discípulos, a vida da igreja, a obra que ele mesmo estava praticando, em oração diante do Pai. Agora nós vamos seguir o seu modelo. Nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos interceder uns pelos outros, e vamos abençoar a vida uns dos outros. Vamos abençoar a vida da igreja. Ore pela vida do teu irmão, ore pela vida da tua irmã, abençoe agora a vida dele. Diga: Senhor, eu abençoo este coração, eu abençoo esta alma, eu abençoo esses sentimentos, eu abençoo essa mente, esses pensamentos, Pai. Eu declaro os pensamentos de Deus nessa vida, eu declaro olhos iluminados, ouvidos para ouvir a Tua palavra, coração aberto para Deus. Abençoe a vida da igreja, amado, por favor. Abençoe a vida do pastor, abençoe a vida do teu pastor, líder espiritual, abençoe, ore pela vida dele, declare toda sorte de bênçãos, declare força, declare coragem, declare ânimo, declare a alegria do Espírito Santo, declare a proteção de Deus, a ousadia do Espírito, para que ele pregue a palavra de Deus com toda a ousadia e destemor, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do José Cardoso com problema de saúde. Vamos orar pela vida do irmão Marcos Kleber, que domingo passado também estava hospitalizado.
Vamos orar pela vida da irmã Michele da Silva Machado Tomás. Vai abrir o rosto, que é o lugar do tumor. Há risco de perder uma da visão, uma das vistas. A próxima terça ou quarta-feira ela estará descendo para o CTI. Ela já está internada. Vamos orar pela vida dela. Todo mal caia por terra. Ela possa ser curada em nome de Jesus. Ela possa ter boas noites de sono até o dia dessa operação, tranquila, sem ansiedade. O Espírito Santo faça uma obra grande na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelas obras da nossa igreja em Itaipu. Amado, as fotos, os vídeos que nós vemos diariamente chegar são de muita alegria. São de muita alegria. A obra está avançando, a obra está caminhando, as coisas estão sendo feitas, Deus está sendo glorificado, Deus está dando provisão. Vamos orar pela igreja, vamos orar. Nós temos uma família que está fazendo esta obra, bancando esta obra, com todo o amor, com toda a generosidade no coração, estão pagando pela obra na casa do Senhor. Que Deus derrame chuva de bênçãos, que Deus faça surpreendentemente uma obra que a pessoa diga: Senhor, mas é muita riqueza de bênçãos, muitas coisas. E quanto mais Deus honra, mais a vida abençoa, mais outras pessoas também serão abençoadas. Esse é um ciclo. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Pai eterno, Pai amado, Pai bendito, Pai maravilhoso, Deus de toda graça, Deus de toda consolação. Em primeiro lugar, Pai, obrigado pelas vidas que estão assistindo a live e participando conosco. Cada vida, ou aqui pelo Facebook, Anderson Nogueira Bispo, ou pelo canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Muito obrigado, Pai, por cada uma dessas vidas. Obrigado por aqueles que estão orando agora, por aqueles que estão inscritos também no nosso canal, assim ajudando o crescimento do canal, para que nós possamos mais e mais evangelizar vidas em Cristo Jesus. Esta semana, alguns amigos da academia onde eu treino se inscreveram no nosso canal, e eu agradeço a Deus por essas vidas, Pai, e declaro toda sorte de bênçãos espirituais sobre elas, que possam mais e mais conhecer a Tua graça, que possam mergulhar neste mar de graça e de misericórdia, ter experiências profundas contigo, Senhor Jesus, conhecer-te mais e mais, a face do Deus de misericórdia, as mãos do Deus de poder e os braços do Pai amoroso que nós servimos. Senhor, obrigado pela vida de cada irmão e irmã que frequenta a nossa igreja. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas, os que frequentam, os que são membros e os que estão também semanalmente assíduos conosco em nossas lives, participando, interagindo conosco. Obrigado por cada uma dessas vidas, Senhor. Eu as coloco diante de Ti em oração, junto com os meus irmãos. Colocamos esses nomes, essas vidas, essas famílias que estão agora representadas diante de Ti, porque sabemos, Pai, que Tu és um Deus que Te comrazes na prosperidade do Teu servo, Pai. Tu és um Deus que em Cristo Jesus Te fizestes pobre, para que por Sua pobreza e Sua morte nós vivêssemos a Tua vida e vivêssemos de forma abundante. Ó Senhor, grande é a Tua misericórdia e graça, capaz de restaurar, capaz de levantar, capaz de curar, capaz de dar vida, capaz, Senhor, de levantar do pó e do monturo o aflito e o necessitado. Grande é a obra misericordiosa que o Senhor opera, meu Deus. E eu quero agradecer a Ti, porque esta obra é operada na vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por estas vidas, porque elas são fiéis, elas colaboram, elas honram, elas oram, elas participam, Pai, dos desafios. Obrigado, Senhor.
Levanta, Pai, mais e mais pessoas para a Tua obra, para que a obra avance, para que as coisas aconteçam, Pai. Eu creio, Pai, depois de 20 anos o Senhor usou uma família para doar um local em Itaipu, Pai. Esta obra não é para homens, não é para mim, é para Deus, é para Jesus. Esta obra já tem 20 anos. Esta obra é Deus que está fazendo, é para a glória do Senhor. E para o Senhor está sendo feito o melhor, para o Senhor está sendo feito com excelência, para o Senhor está sendo feito com todo o coração, Pai, porque não é para homens, é para Jesus. Que milagre, que bênção, que glória. Senhor, eu creio que muitas almas serão salvas naquele lugar. As pessoas vão entrar ali e vão sentir a presença de Deus, porque lá estaremos continuamente em oração. Aquele lugar será um lugar de oração, será um lugar de meditação, de reflexão, de solenidade, de culto, de amor a Deus, de reverência, de alegria do Espírito Santo, de comunhão entre os irmãos. Ó Senhor amado, derrama, 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 Pai, toda sorte de bênçãos, para que esta obra avance, 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 e nós possamos nos reunir o quanto antes. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor levantará mais e mais pessoas, Pai, porque nós iremos ter uma igreja aqui no Rio de Janeiro também, Pai. Eu chamo a existência essa vitória, eu trato essa vitória como se já estivesse realizada. Ó, eu creio, meu Pai, eu chamo a existência essa vitória, eu trato como se já fosse. Em nome de Jesus, teremos uma igreja própria aqui também no Rio. Teremos 2 igrejas próprias, principais, em que o pastor Anderson, junto com a sua liderança, irá pastorear, em nome de Jesus. E a partir daí, Senhor, nós iremos expandir para onde o Senhor mandar, para onde o Senhor quiser, para onde o vento sopra, para onde o Espírito sopra. Onde o Espírito sopra, onde tem alma, onde tem vida, onde tem ouvidos para ouvir, onde tem coração para sentir, onde tem pessoas para serem levantadas, libertas do poder de Satanás, pessoas para serem resgatadas das drogas, do álcool, do sexo ilícito, do adultério, da pornografia, da mentira de Satanás, da maconha, da cocaína, em nome de Jesus, da mentira, da cachaça, da politicagem, da pilantragem, da propina, Satanás, do capeta dos infernos. Onde tiver alma para ser salva, nós lá adentraremos, Pai. Seja o beco escuro que for, seja o buraco de lama que for, a igreja lá entrará para resgatar almas, para tirar vidas da lama, para levantar pessoas caídas, para tirar pessoas da marginalização, para tirar pessoas da vida excluída. Igreja é comunidade, igreja é família, igreja é corpo de Cristo, igreja é um no Senhor. E eu creio nesta obra, eu creio, Deus, nesse poder. Eu creio, meu Deus, nesta dádiva operosa de Deus, que cura, que liberta, que redime, que salva, que transforma vidas, que transforma realidades. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, disse o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia final. Não será diferente na história da igreja contemporânea, porque o Deus da igreja contemporânea é o Deus da igreja primitiva. O Deus da igreja contemporânea é o Deus que começou a obra lá atrás. Sim, meu Deus, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia providenciado tudo: o Cordeiro, a salvação, a morte, a ressurreição. Oh! Nós servimos um Deus soberano e maravilhoso. Por isso, ó Pai, disse o salmista Davi: para onde irei? Para onde me esconderei da sua face?
Se tomo as asas da alvorada, lá estás. Se faço a minha cama no abismo, lá estás. Ah, Paizinho, é tão bom saber que o Senhor está em todos os lugares. É tão bom saber que Tu és onipresente. Porque aonde nós estivermos, lá estará a mão de Deus para nos sustentar. Lá estará a mão de Deus para nos guiar. Lá estará a mão de Deus para nos conduzir. Ah, Pai, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus de tanta graça. Tu és um Deus de tanta bondade. Tu és um Deus de tanta misericórdia. Tu és um Deus de tanto favor, meu Pai. Que a nós só nos cabe louvar, adorar, bendizer, agradecer pelo privilégio de sermos Teus filhos, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus, pelo privilégio de sermos tidos como membro do corpo de Cristo Jesus, a igreja, a noiva de Cristo Jesus, sem manchas, sem máculas, sem defeitos, ataviada de branco, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Paizinho amado e bendito, aviva-nos, Pai, aviva-nos nestas certezas, aviva-nos, Pai, nesses princípios da palavra. Levanta, meu Pai, uma igreja poderosa neste mundo. Levanta uma igreja que saiba tomar posição neste mundo. Levanta uma igreja que saiba, Pai, se posicionar, se colocar ante as demandas do presente século. Uma igreja que tenha voz profética, meu Pai, para atingir os corações aflitos, atingir o coração dos enlutados, atingir o coração daqueles que estão perturbados, atingir em cheio, Pai, o coração daqueles que estão secularizados, valores invertidos, Pai. Nós temos visto dramas acontecerem dentro das nossas escolas públicas e municipais, estaduais. Pai, jovens, são jovens que se esfaqueiam, que matam, que dão tiro. São jovens que não têm nenhum tipo, ó Pai, de respeito, de educação pelos seus mestres. Agridem, xingam, batem nos seus mestres. Senhor, um sistema que está em decadência. Mas nós cremos, Pai, que Tu és poderoso para usar jovens cristãos, a igreja de Cristo, os altares das igrejas, evangelistas, missionários, pessoas para estarem às portas dessas escolas, dentro dessas escolas, produzindo vida e salvação. Ó Senhor amado, que todas as vezes que nós passemos pela porta de uma escola municipal, estadual, particular, que nós lembremos de orar por ela, orar pelas pessoas que estão lá dentro, orar pelos profissionais da educação, orar pelos alunos, para que nós tenhamos, Pai, pessoas que estejam sendo transformadas, pessoas que estejam sendo socializadas, educadas, pessoas que cresçam em sabedoria e estatura, e pela graça de Deus, cresçam na graça do Senhor. Sim, meu Deus, nós oramos, porque sabemos, Pai, que já vai a alta hora, o dia do Senhor se aproxima, as obras das trevas estão cada vez mais se apresentando claramente, a imoralidade, a devassidão, o doce que é chamado de amargo e o amargo de doce, a inversão de valores. Ó Senhor amado, a depravação e a degradação do homem está cada vez maior, é a apostasia. As pessoas estão abandonando totalmente a consciência da verdade, abandonando totalmente a consciência de Deus. E como disse o filósofo que disse, se não existe Deus, todas as coisas são permitidas. É assim que as pessoas estão vivendo. Nas escolas não pode se ensinar sobre Deus. Na escola não pode se ensinar sobre a Bíblia. Não pode se falar sobre a palavra de Deus e orar, mas pode se jogar na cabeça dos jovens todo tipo de podridão e depravação e inversão de valores. Isso pode. Todo tipo de imoralidade, de pecados, isso pode.
Ah, Senhor amado, é o mundo, Pai. É o mundo, é as trevas que estão avançando, Senhor. Mas nós cremos que enquanto a igreja que estiver pregando a palavra, o Evangelho vai continuar correndo, até que todos os teus filhos à volta do mundo sejam reunidos, e então o Senhor possa voltar em glória e levar a sua igreja, e haverão novos céus e nova terra. Portanto, Paizinho amado, nós colocamos todas essas questões diante de Ti, todas essas questões que estamos vivenciando no tempo presente, ó Pai. São notícias desagradáveis, são problemas sociais, socioeconômicos, são problemas políticos, são problemas de nações, guerras, rumores de guerras, são problemas, Pai, de todas as naturezas que envolvem o ser humano à volta do mundo. Sabemos que estamos no princípio das dores, Pai. Na verdade, no fim do começo. Se havia um começo das dores, já estamos no fim desse começo. E nós queremos, Pai, que breve o Senhor voltará. O tempo de arrepender-se é hoje. O tempo de pedir perdão dos pecados é hoje. O tempo de vir para Cristo é hoje. Pai, eu oro pelas pessoas que estão por aí perdidas, Pai. Pessoas que estão por aí dormindo, Senhor. Pessoas que estão por aí vivendo uma vida como se fosse apenas uma vida humana e nada disso fosse acabar. Ó Senhor amado, mostre para essas pessoas que a maior parcela da vida está na eternidade. Aonde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Senhor, eu oro para que essas vidas sejam libertas, iluminadas e possam estar na casa do Senhor, como luz do mundo, possam estar na casa de Deus, Pai. Pessoas que têm tempo para tudo, menos para vir à igreja. Pessoas que têm tempo para tudo, mas não estão na casa do Senhor, não adoram a Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá olhos iluminados para essas vidas, Pai. Traga-as para a Tua obra, traga-as para a Tua casa, para que tenham comunhão, ó Pai, para que estejam na casa do Senhor, para que estejam aqui adorando, louvando, edificando as suas vidas espirituais. Nós pedimos, nós oramos, Senhor, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E colocamos, Pai, diante de Ti, uma vez mais, a vida da irmã Michele, Pai. Essa irmã vai fazer uma cirurgia, vai abrir o local onde está lá um tumor. Seu nariz está sangrando, colocaram um tampão no nariz para parar de sangrar. Há um incômodo, um mal-estar geral. Senhor, que esta irmã possa ser curada, que ela possa dormir tranquilamente, Pai, que ela possa estar livre da ansiedade e que ela seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos assim, nós oramos pela vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pelos demais irmãos, Pai, que estão precisando, irmão José Cardoso, o Jorginho também, e tantos outros mais, Pai, que estão precisando de um milagre, de um toque, de uma cura divina. Toque agora, Pai, não apenas no corpo, mas toque agora na sua alma. Essa pessoa seja liberta do pecado, liberta do mundo, liberta, Senhor, de uma vida sem propósitos, liberta, Senhor, liberta da escravidão desse mundo tenebroso, e sejam iluminadas pela luz que vem do Senhor Jesus Cristo por meio da sua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim, Senhor, nós chegamos ao final desta oração, final desta live, louvando e agradecendo, ó Pai, e declarando, ó Pai, que cada lar, cada pessoa que está me assistindo agora, está participando desse culto agora, cada pessoa, Pai, esteja fazendo da sua casa um pequeno grupo multiplicador. Estejam agora reunidas, ou com a esposa, com o marido, com filhos, com alguém dentro da sua casa,
e assim 2 ou mais reunidos para oferecer o culto racional. Se porventura alguém está sozinho, Senhor, certamente lá Tu estás com essa pessoa, e aqui nós estamos juntos, Pai. Mas que todos possam aceitar o desafio de convidar pessoas para a live. Às vezes, um convite direto para a igreja é um pouco menos fácil, mas um convite para a sua casa é mais fácil, já é um primeiro passo. Fazer a pessoa assistir a live, participar de um culto no lar, já é o primeiro passo, para depois ela vir à igreja. Quiçá, Pai, Teus filhos amados assumam esse desafio e agora sejam abençoados nessa unidade de espírito. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo nós oramos, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, família amada, que seja uma noite de chuva de bênçãos, assim como está sendo uma noite de chuva lá fora. Inclusive agradeço a Deus, porque a igreja tem 2 internets, porque uma das internets caiu por causa da chuva, e nós estamos usando para fazer essa transmissão a internet aqui do gabinete da igreja. A internet lá do balcão caiu, e se nós não tivéssemos essa internet, não haveria live. Então, é uma despesa que nós temos, são 2 internets que nós pagamos, e dia 15, inclusive amanhã, está vencendo as 2 internets, uma custa R$ 177 e a outra R$ 122, precisaremos pagar segunda-feira sem falta, mas eu agradeço a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Agradeço a Deus. Então que seja uma noite de chuva de bênçãos para você aí agora na sua casa, como está sendo essa noite de chuva lá fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Você tenha uma noite de misericórdia, de graça, uma noite revigorante, uma noite de prosperidade, uma noite abençoada em Cristo Jesus nosso Senhor. Que amanhã, dia de sábado, você tenha também um final de semana lindo, maravilhoso, um dia abençoadíssimo em Cristo Jesus. Eu aguardo, se Deus quiser, você aqui no domingo, às 9 horas da manhã, na casa do Senhor, na rua General Roca 340, Galeria. Entra na Galeria 340, você vai encontrar o salão da nossa igreja, vai adorar, vai bendizer, vai glorificar o Senhor. Eu aguardo você nesse próximo domingo. Iremos dar continuidade ao estudo bíblico. Pegaremos o texto de Atos, capítulo 4, versículo 32, até capítulo 5, versículo 11. Uma mensagem abençoadíssima para a glória do Senhor. Vamos aprender a viver o Evangelho horizontal e o Evangelho vertical, pela ação do Espírito Santo que nos livra do mal. Será algo simplesmente fenomenal. Esteja conosco. Venha estar aqui domingo às 9 horas da manhã. Venha louvar e bendizer ao Deus da salvação, ao Deus que é o nosso Pai, que é o nosso amigo, fôlego de vida. Informações do nosso ministério. Não se esqueça, por favor, de se inscrever em nosso canal YouTube, @Cristo Vive Missão, ativar o sininho, compartilhar essas mensagens. Faça isso, compartilhe as mensagens, curta as mensagens, entra nos vídeos e vai curtindo um a um. E à medida que você também for ouvindo as mensagens, vai comentando. É importante a curtida, o comentário e o compartilhamento, para que o nosso canal esteja aparecendo cada vez mais e possa crescer. Convide alguém para se inscrever no canal, faça esse trabalho, ajude a igreja, a evangelização a crescer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então está feito o desafio, estão feitos os convites. Eu aguardo você em nome do Senhor Jesus Cristo. Então agora 8 horas e 30 minutos,
Vamos terminar online, on time. Não se esqueça de orar pelo seu amado pastor. Estará aqui amanhã na casa do Pai, dando continuidade aos estudos e aos trabalhos na igreja, para podermos estar aqui reunidos no domingo, num ambiente de ordem, de decência, de amor, de equilíbrio em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz em Cristo Jesus. E eu lembro, somos o que somos pela graça de Deus.